Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom com vocês? Como é que tá o frio aí na região de vocês? Aqui tá de lascar, tá insuportável, tá horrível. Ai, 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 aqui no litoral de São Paulo, tá? Litoral sul de São Paulo, tá de chorar. Bom, eu queria concluir o vídeo, os dois vídeos anteriores. Eu falei que o segundo era o vídeo final, mas tem umas coisas aqui que talvez interesse para vocês, para quem está realmente querendo aprender, né, a trabalhar, a fazer moldes no Corel. Tem um detalhezinho bacana aqui. Só para, antes de começar, queria explicar para vocês que eu concluí, né, a marcação. Eu tinha feito uma marcaçãozinha só de um lado, mas eu acabei concluindo, colocando, né, as alças, tá? Modifiquei a altura, você vai ver que no vídeo 2 está 2 centímetros, né, de altura aqui, tá de distância, né? Eu coloquei 2,5 centímetros em função do zíper, tudo passível de teste, obviamente, né? Acabei fazendo a mesma coisa aqui, tá? Usei a grade, olha, a grade é uma ferramenta que ajuda bastante, claro, principalmente quando você vai situar as marcações, tá? A grade, ela ajuda bastante, só que a precisão da medida é dada pela ferramenta dimensão, tá? A dimensão paralela, porque ela mede mesmo uma ponta a outra, e às vezes esses pedacinhos que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se é metade, um terço, um quarto, 0,1, 0,2, né? Eu não tenho isso. Então, vai ser a ferramenta dimensão que vai me ajudar, tá? Então, com as duas ferramentas, eu pude concluir, né, a colocação de tudo, tá? Medir direitinho, tava dando um erro aqui, né? Tinha que dar 5 centímetros aqui, como dá lá em cima. Então, tava dando um erro, aí eu fui ajeitando, ajustando com a ajuda da grade, deu tudo certo. Aqui é importante dizer que é a aba, tá? Aqui é a aba, é a parte reta da aba. Eu coloquei aonde ela ficaria costurada, né? A 2,5 centímetros da borda. Estaria então a costura dessa aba que tem, teoricamente, uns 13 centímetros de comprimento por 7 de largura, tá? Esses 7 de largura aparecem aqui, à medida em que eu coloquei, né, a finalização dessa aba aqui. Mas na realidade ela é um retângulo de 13 por 7, sendo que essa parte arredondada fica aqui e a parte reta, que não tem arredondamento, fica aqui, que é nas costas da peça, onde ela vai ser costurada. Então tá a marcação aqui. Essas distâncias todas marcadas e tal, muito bem. Uma questão foi a marcação da costura, tá? Eu gosto muito de trabalhar os meus moldes com a margem de costura externa. Eu não gosto muito de incluir nas medidas, tá? Aqui não deu certo, né? Eu vou até tentar de novo, mas acho que não vai dar. A costura nada mais é do que esse contorno. Eu faço aqui o contorno aqui, ó. Ele nem tá habilitado, porque ele já tá com várias, né? Com vários detalhes que interferem, por exemplo, externos que interferem, certo? Então, ó, esse contorno nem habilita, tá? Então, eu fiz esse contorno, eu recomendo que vocês façam o contorno aqui, ó, assim, entendeu? Terminou de fazer o seu retângulo, o seu molde, você já coloca a costura aqui, tá? Eu coloquei aqui, aqui deu certo. Essa aqui é a modelagem pela metade, tá? 3,75 aqui, tá certo? Eu precisei dela assim, para ela poder caber aqui, tá? Para ela caber aqui. Ela tá sem costura aqui também, tá? Depois eu vou passá-la com a costura para ver se ela cabe, tá?
Então, isso é tudo molde, viu, gente? Coisa que, até que nós vamos ver acho que o próximo vídeo vai ser desse molde aí. Bom, então, essa questão da costura, tá? Ou seja, a margem de costura que eu fiz aqui com 0,75 é assim, acabou de fazer o retângulo, pega e faz, então, esse contorno. Vem aqui, ó, contorno, contorno. Primeiro você faz o quê? Você vem aqui, usa essa ferramenta Unir Curvas, tá? Seleciona, aplica Unir Curvas 2 vezes, tá? Porque às vezes tem realmente alguma curvinha aberta aqui, tá? Que a gente não vê, tá? Vem aqui em contorno, ferramenta contorno, ativa essa ferramenta contorno aqui, e aqui vai aparecer, que agora não está ativada porque não vai aplicar. Vai aparecer aqui, contorno externo. E aqui o tamanho que você vai pôr. Eu coloquei 0,75 porque é de acordo com a minha máquina, o pé da minha máquina, tá? Então é 0,75, eu coloquei, eu fiz a configuração aqui e apliquei, tá? E apliquei nesse também, que esse aqui estava pronto e deu certo, porque às vezes não dá, né? Então, essa é a minha sugestão, tá? Nesse passo aqui, vocês façam a colocação da margem de costura. De preferência nesse passo, antes até de fazer essas marcações aqui. Outra coisa que eu queria sugerir é com relação a isso aqui, ó. A gente fez isso aqui e cortou, né? Ficou então essa cavinha aqui pra gente colocar o zíper e colocar os terminais. Como eu vou entrar agora no tema da grade de tamanhos, a grade de tamanhos, ela faz com que tudo aumente, inclusive isso aqui. Então, minha sugestão é que vocês usem, se vocês forem fazer grade de tamanho, vocês usem isso como uma marcação. Você coloca aqui o 1x2, o 2x1 aqui, ó, tá vendo esse retângulozinho? Vem aqui, até para definir melhor, coloca pontilhado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Põe um pontilhado, tá? Esse aqui não ficou, né? Tá? Deixa pontilhadinho assim, mas não faça o corte que nós fizemos aqui. Tá? E eu vou explicar agora por quê. Então, são 2 passos importantes que eu queria ressaltar. Se você vai colocar margem de costura, seja 0,75, seja 1, dependendo sempre do calcador da tua máquina, como eu falei, o calcador da minha é 0,75. Então, qual vai ser o momento que eu vou fazer isso? O momento em que eu terminei meu retângulo. Mesmo que eu tenha feito o molde por inteiro, tá? Eu tenha feito o retângulo, a parte da frente, depois eu já fiz aqui a parte de trás, como eu fiz aqui nos outros, tá? Mesmo assim, eu ainda não fiz colocação de medidas, ainda não fiz as colocações aqui, tarará, das peças, das marcações, ainda não fiz nada disso, tá? Então, eu venho, faço o quê? Coloco o contorno, essa ferramenta aqui, tá? E faço na medida necessária, ou 1 para máquina doméstica, ou 0,75 para máquina industrial, tá? Ou, sei lá, a gosto de vocês, tá bom? Então, é nesse momento que eu faço isso. Também essas partes aqui de cima, deixa só a marcação. Ou nem marcação, ou deixa reto, não faça nada. Deixa para cortar na hora, ou marcar na hora, um pouco antes de você imprimir e fazer a sua peça. Aí, nós entramos então na... Nossa senhora, tá tudo torto aqui, gente, de tanto eu mexer, ó. Tá vendo? Mas vou explicar por quê. É porque, nossa, ele fez por conta dele isso, ele tá vivo. Esse programa tem alma. Realmente. Uau. Bom, enfim, é porque eu
tô mexendo com ele sem ter, deixa eu ver se ele tá agrupado. Tá. Bom, então como eu falei, né? Eu fiz todas as, eu sei o que é. Nossa Senhora. Quando mexe ele tem que mexer com outra ferramenta, por isso que ele saiu tudo do lugar. Ele não saiu do lugar as marcações não, tá? Tá tudo certo, mas ele resolveu destrambelhar aqui, porque eu andei mexendo além do que eu devia. Bom, enfim, depois de ter feito toda essa marcação que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês, até perdi, ó. Tinha aqui a marcação, aconteceu algo que eu não prestei atenção, mas tá. Aqui, inclusive, é uma... Que maçada, né? Aqui, ó. Era a linha pontilhada que eu tinha aqui, que marcava o local, né, onde vai ficar o fundo sobreposto. Ó. Por isso que é bom, né, ter a marcação já. Ó, eu perdi a linha, mas não perdi a linha, gente. Aqui, ó. Pronto. Eu tinha perdido isso. Bom, é 0,25 a distância, né? Tá? Acontece, às vezes, a gente tá mudando, mexendo, sabe? Como eu tava mexendo agora, vai para lá, vai para cá, e as medidas saem do lugar. E conforme elas vão saindo do lugar, elas vão mudando também de medida, tá? Eu vou ver se eu consigo... Engraçado, ela tá agrupada, né? Por isso que eu tô achando estranho isso aqui, sério mesmo. Eu acho que ela foi medindo... Melhor não achar nada, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Feito isso, eu quero então fazer uma grade de tamanho, ou seja, esse aqui é o tamanho original que eu tenho. O tamanho original é 27 por 34, 118. Houve uma mudança aqui, sim. Aham. Houve, com certeza. Eu andei mexendo demais aqui, ó, porque não é 34, é 33. Por isso que deu essa pequena mixórdia que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ó, mudou aqui também. Nossa Senhora. Vixe. Olha, que rolo. O que eu fiz, gente? Pronto, voltou o tamanho dele. Adeus. É assim que eu resolvo minhas pendengas. Eu apago e faço de novo. Vão vendo aí o que eu tô fazendo, tá bom, gente? Eu já vou explicar pra vocês o que é. Ou seja, eu tô bem brava agora, hein? Pô,
Caramba, o que aconteceu? Bom, eu vou tirar a marcação disso. Eu vou tirar todas as marcações aqui, tá bom? Não vai ser necessário, porque já tá explicado em todas as outras, né? Aqui, ó. Pronto. Sem marcação nenhuma. Nós vamos ter aqui, então, o duplicar, né? Não, senão eu vou ficar aqui até... Vocês não vão aguentar. Pronto. Tá aí o molde, né? O molde original é esse aqui, tá? Ele também tem um fundo, que é um fundo de 19,5 por 7,5, né? Deixa eu colocar aqui. 19,5 por 16, que 16, oh meu Deus, 19,5 por 7,5. Esse aqui é o fundo original. Muito bem, se eu quiser colocar a margem de costura do meu molde, agora é a hora de eu colocar, tá? A margem de costura, por enquanto eu vou deixar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai se deter na medida, tá bom? A medida desse molde, eu não tô colocando as marcações, porque eu já mostrei para vocês, né, tudo aquilo que tinha sido feito, ó, tá? Esse aqui é maior, né, esse aqui é um molde maior. Então, esse aqui é o original, só que tá sem as peças marcadas, porque isso a gente já viu no vídeo 1, no vídeo 2. Eu mostrei para vocês que eu tinha feito, né, toda a marcação de cima e embaixo. Isso vai aparecer nas outras também. Por alguma razão que eu não sei, começou a ficar tudo bagunçado, eu apaguei e fiz o molde de novo, como era antes, tá? Se eu marcar aqui, ó, eu vou ver que tem 27 por 33,5. Essa é a medida certa, tá? Muito bem, se eu quero fazer uma grade, né, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Fechar esse cadeado para começar, tá? E aí, eu vou partir dessas medidas aqui para fazer o meu molde daqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu duplico esse aqui, tá? Eu vou fazer uma duplicação dele, para não perder, obviamente, né? Eu venho, deixo ele aqui, né? Deixa eu ver se ele duplicou. Acho que não. Pronto. Aí, eu venho aqui e falo assim, bom, eu quero que esse molde crie um outro tamanho para mim, tá? Um tamanho de 15% a mais. Uma vez que eu quero ele maior, então eu vou acrescentar na porcentagem os 15%. Eu vou escolher, eu vou partir de 15% como sendo o meu fator, minha escala para fazer toda a grade, tá? Então, eu venho aqui e coloco 115%. Dou um Enter e ele já mudou, tá? Ele já mudou as medidas, tá certo? Ele já mudou tudo aqui. Ele já ficou do mesmo tamanho. Só que esse aqui eu só tô mostrando como um exemplo, que na verdade é esse, tá? É a mesma coisa. Só que esse aqui, quando eu botei 15% a mais nele, tá? Além dele mudar o tamanho dele, veja com quanto ele ficou agora. Era 27, agora é quanto? É 31 por 38, certo? Quando eu fiz isso, as medidas e distâncias de colocações de peças, de colocações e marcações, elas também se modificaram. Aqui era dos 2,50, 2,52, ficou 2,87,
2,88, na verdade tem que ser 2,88 ou 87. Deve ter alguma discrepância, alguma linha maior, alguma coisinha diferente aí. Aqui deveria ser 2, é 2,30, não é que deveria, passou a ser porque o meu molde cresceu. Assim como cresceram também essas peças que vão ser colocadas aqui. Então, o aumento, ele é todinho proporcional, tá? Aqui, ó, era 0,25, agora é 0,28, tá? Aqui eram 7 centímetros que eu tinha como largura, né? Vamos dizer, altura da sobreposição do fundo, que eu ia colocar aqui. Essa é a marcação, agora é 8,05. E assim sucessivamente, ó. Tá vendo a marcação aqui, a parte de trás da bolsa? Então, é assim que vai acontecendo conforme eu vou fazendo a minha grade. Aliás, deixa eu apagar essa aqui, porque essa daqui tá a mais, né? Essa aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês, tá bom? Porque, na verdade, o tamanho, o primeiro, é esse aqui, tá? É que ele tá sem nada, tá pelada essa bolsa, né? Aqui, ó. Ó, tá? E eu vou continuando, certo? Já fiz a partir desse, eu fiz, então, este aqui. Aí, a partir deste aqui, eu faço também mais 15%, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu faço mais 15 e eu chego nesse molde aqui. Esse molde é um molde que tem 35 por 44. Esse aqui, ele já tem 31 por 38. E esse que é o original, que a gente começou no vídeo 1, tem 27 por 33,5. Então, eu já tenho 3 tamanhos sendo feitos dessa forma. A partir deste aqui, eu ainda posso criar um outro tamanho, que é assim, bem grande, também com 15%, e eu vou chegar a isso aqui, tá? 41 por 51, sempre com o cadeado fechado. Eu só venho aqui e aumento 15%, tá? O que é aumentar 15%? É por 100% mais 15, tá? E, consequentemente, todas as minhas marcações, elas vão acompanhar esse aumento proporcional, tá? Observa bem. E também as peças que estão sendo colocadas aqui, tá? Se aqui antes era 7 centímetros, vamos ver quanto é agora aqui. Ela tinha 7 de largura, agora ela tem 10,65 de largura, tá? Aqui, ó, 10,65, tá? Então, isso te ajuda a construir a sua peça. Agora, só um detalhe que precisa ficar esclarecido, que eu comecei e não terminei. Isso aqui também vai crescendo. E não é o ideal, tá? Porque como isso aqui se aplica a um zíper, e o zíper não muda de tamanho, e também não vai mudar nada essa questão aqui de eu fechar isto com um terminal, isso tá para auxiliar, a minha sugestão é que vocês façam o seguinte: vocês não façam façam uma marcação, tá? Aqui, ó, eu fiz aqui, ó, só marquem, mas não cortem, como tá cortado aqui, tá? Estão todos cortados, né? Então, eles vão crescendo de 1 para 2. Quer ver quanto chegou aqui? Esse aqui é o maior, né? Aqui, ó. De 1 por 2, chegou agora a 3 e 4. 3 centímetros aqui, é muita coisa, tá? Mesmo a bolsa sendo maior. Então, mantenha essa parte aqui sem mudar, tá? E para isso, é simples, faz o retângulo só e pronto, entendeu? Não faz isso aqui, deixa só marcado, mas não faz isso aqui não. Esse corte aqui você não faz, você só deixa a marcação, tá? Então, dessa forma, é que eu fui fazendo o aumento e fui fazendo aquilo que a gente chama de grade, né? Esse aqui é o tamanho original, que acabou dando confusão aí, não sei porquê, eu tirei, né, as coisas que estavam aí. Esse daqui é o segundo tamanho, então eu vou ter aqui, ó,
Olha a grade aqui, isso é a grade de tamanho, tá? Eu uso uma escala de 15%, foi a que eu usei. Mas se você quiser usar a sua escala, você usa. Se você achar melhor fazer por medida, você faz. Gente, que frio, socorro. Por exemplo, aqui, ó, é 27, mas eu quero que tenha 20, 22. Então, eu venho alterando só aqui, tá? Só as medidas aqui. E anoto para ver quanto vai dar de porcentagem, para depois eu repetir nos outros, tá? Então, assim, para eu saber mais ou menos qual é a porcentagem referente àquela medida que eu aumentei ou que eu diminuí. Se eu quiser diminuir, né, quero fazer menor, né? Eu quero fazer essa aqui, que é a inicial, eu quero que ela seja menor. Então, eu venho aqui e de 100% eu tiro 15, não aumento 15, eu tiro 15, vai dar 85. Aí eu vou reduzindo, 85%, 75%, 50%, e aí vai descendo, tá? Então, com isso, eu tenho 4 tamanhos, certo? Depois que eu fiz essas escalas todas, aí eu posso acrescentar costura. Eu vou acrescentar, vamos ver se vai dar certo, tá? O contorno, eu vou colocar 0,75, deu certo, tá? Porque às vezes não dá, se eu colocar muita coisa aqui não vai dar. E aí, depois que eu coloquei a margem de costura, então eu posso fazer essas colocações que vocês já conhecem, que são as marcações de alça e de aba, tá? Ó. Tá? Vamos supor que você tenha feito já toda a sua escala. Aí em cada uma delas você vem e acrescenta essa margem de costura, tá? Essa margem de costura pode ser 0,75, pode ser 0,5, 1, vai depender daquilo que você vai escolher como parâmetro, a máquina, né? Outra coisa, tem o fundo também, tá? Então, para cada tamanho, eu vou acompanhar também o fundo da minha peça. Como que eu vou fazer? Olha, eu vou medir. Eu vou ver aqui quanto deu de altura e quanto deu de largura, tá? Aqui deu 9,92 de altura por 25,79. Então, eu construo, faço o retângulo nesse tamanho. A mesma coisa para todos eles. Eu vou medir e fazer o meu retângulo fundo, que é também o mesmo fundo que eu vou colocar em cima nessas marcações que a gente já tem aqui. Inclusive, ó, ele mostra qual é o tamanho que eu tenho que ter para poder fixá-lo aqui na marcação. Tá? Uma vez que eu fiz a primeira marcação lá atrás, que eu já apaguei, uma vez que eu fiz essa marcação, ele vai aparecer em todas, tá? E isso é muito bom, porque você vai usar esse retângulo sabendo que 9,26 é quanto você precisa ter aqui para dobrar as pontinhas e encaixar nessa marcação. Toda a marcação está preservada e atualizada, ó, tá? Então, isso aqui é a grade de tamanho que você tem, tá? Repito, mantenha essas partes aqui, ó, com a marcação. Faça um retângulo comum, não tire, não faça isso, esse dentinho aqui, não faça, tá? Faça o retângulo simples e depois você faz a marcação, tá bom? E quando tiver, então, depois que você fez, né, toda a ampliação, antes de colocar medidas, antes de colocar essas partes aqui, ó, tá? Você vem e coloca a margem de costura. Ou melhor, para você pôr essa margem de costura, você não vai poder ter nada aqui do lado de fora. Então, se você for fazer as medidas, ponha tudo do lado de dentro, porque do lado de fora você não vai poder receber esse contorno, tá? Não dá certo. Então, faça um molde,
faça depois toda essa mudança aqui, né? Toda essa grade, né? E é claro que você vai querer ter tudo marcado para você poder ir aumentando e não ter mais trabalho, isso é fato, né? Então faça tudo conforme está sendo feito aqui. A única coisa é que não manter essas numerações do lado de fora, manter o lado de fora todo limpo para você poder aplicar esse contorno, se é que você vai querer aplicar, tá? Esse aqui foi fácil, por quê? Porque ele não tem número, mas nesses outros eu não consigo aplicar. Por quê? Porque tem isso daqui, tá? Ele não dá. Então, faça toda a medição que você quer fazer, né? Você vai fazer nesse, depois você vai fazer... Aí, quando você faz esse aqui, ó, vê, esse aqui tá completo, né? Com as medidas, com todas as marcações, e conforme você vai aumentando, essas marcações vão continuando. E as medidas vão se atualizando, vai dando tudo certo, fica perfeito, tá? Só que, se você quiser aplicar a margem de costura, mantenha esses números, essas marcações de medida para dentro, tá? Para dar certo. Se é que às vezes não dá, hein? Mas aí vocês tentam, tá? O programa ele tem um pouco de humor, tá? Um pouco bastante. Bom, aqui eu tava fazendo, né? Aumentando não, colocando, né? A margem. Aqui eu tirei o contorno. Isso aqui é um contorno solto na vida, eu vou apagar. É o seguinte, ó. Esse é um jeito de vocês fazerem a escala, tá? Eu tenho uma escala de 4 tamanhos, poderia ter até um 5º tamanho menor, tá? Cada tamanho com o seu retângulo de fundo, sempre acompanhando as medidas. Põe as medidas pro lado de dentro, para vocês colocarem essa margem de costura aqui, tá? Se não der de jeito nenhum, faça sempre a experiência antes. Aí não deu, meu programa não aplica direito esse negócio, então eu vou pôr a margem de costura nas medidas, tá? Então, como que eu vou fazer? Fazendo na medida base, tá bom? Eu faço nessa medida base aqui, e daí tudo que eu for aumentando, já vai aumentando com a costura, tá certo? Sempre usando uma escala, né? No caso, como eu falei, eu uso 15. Vocês podem usar a escala que vocês acharem melhor. O que mais que eu queria reforçar aqui? Sim, essa parte aqui, exclui isso, não usa isso. Deixa os números para dentro, tá? E, enfim, ó, é legal, né? Você tem aqui, ó, 4 tamanhos diferentes, todos eles dão muito certo, tá? Eu já imprimi, já andei testando, tudo certo. Agora, vamos lá. Eu coloquei aqui o molde, tá até sem a margem de costura. Eu não sei se ele aceita aqui, desse jeito que ele tá, não sei. Não. Peraí. Acho que não dá, não. Tô tentando aqui ver se dá. Pode ser agora. Não dá. Ele não dá certo. Bom, aí eu coloquei, né, ele aqui, vim aqui em arquivo, publicar em PDF, tá? Publicou em PDF, eu vim aqui no meu PDF, abri ele aqui, imprimi, fiz a conferência das medidas, super certinho, tá? Na verdade, ele tá na metade exatamente para caber, né? E aí, ou eu ponho o tecido dobrado,
ou eu posso cortar em duas partes, enfim, isso aí é uma questão técnica também, tá? Então, tudo certinho. Aí eu resolvi vir aqui para explicar para vocês que existe uma outra forma, que é bem interessante, é uma forma que eu tenho de fazer, ele tá em 100%, tá? Ele tá no tamanho real dele. O tamanho real dele é esse. Tamanho real, 100%, fim, certo? Aí eu resolvi fazer o que eu fiz lá. Ao invés de fazer 100, fazer 115. Então, eu venho na escala personalizada, tá? Na escala personalizada, eu coloco o tamanho que eu desejo fazer ampliação. Eu quero aumentar 15%, eu quero aumentar 20%, 25%, 30%. Eu comprei um molde alemão, eu só tenho aquele tamanho e eu gosto daquela bolsa, eu gosto daquela necessaire. Como é que eu faço? Eu abro meu PDF nesse Adobe, tem que ser no Adobe, tá? E aí, antes de imprimir, eu vou tentar fazer a minha ampliação, tá? Eu andei fazendo algumas peças assim, eu comprava o molde, isso já faz tempo, era assim que eu ampliava os meus moldes. Eu comprava o molde e fazia ampliação assim. Abria o molde no PDF e vinha aqui, ó. Ah, mas 115%, clica aqui, não dá, não cabe no troço aqui, não cabe no papel, como eu faço? Aí você vem aqui em pôster. Em pôster você tem aqui, ó, a porcentagem também, tá vendo? Você vem e põe a porcentagem que você quer, não é 115 que você quer? Põe marcas de corte, etiquetas e vem aqui. Você vai ver que são 4 páginas, só que ainda está marcando 100%. Volto em tamanho, volto em pôster, atualizou 115%, 4 páginas. Ou seja, esse molde vai ser ampliado em 15%, tá? E eu vou imprimir as 4 páginas. Eu fiz aqui, deu certo, tá? As medidas ficam muito boas. Elas não são exatamente iguais do Corel, porque aí são 2 sistemas diferentes, tá? Deveria ser, né? Falar, ah, não, porque 15% é igual em qualquer lugar, né? Mas aqui eu também estou fazendo 15% em cima do molde pela metade. Talvez tenha uma interferência aí, não sei. De qualquer forma, a medida ficou ótima. E sempre minhas ampliações eu fiz assim, eu sempre gostei muito. Eu comprei uma vez o molde de uma bolsa, era uma bolsa de viagem, mas eu gostei do tamanho não, gostei do modelo. E eu queria fazer uma bolsa de uso normal, de uso comum, uma bolsa de ombro, não uma bolsa de viagem, né? Eu só comprei aquele molde porque eu sabia que eu ia fazer a redução aqui, tá? E fiz e ficou excelente. Eu fui reduzindo e ficou no tamanho que eu queria, tá? Se não me engano, a redução dela chegou a 85%, só para vocês verem o tamanho que era, entendeu? Eu fui reduzindo bastante mesmo. Se bem que 85 não é tanto, né? Acho que foi mais. Enfim, essa aqui é a forma que eu tenho de fazer a diminuição, né? Ou aumento do meu molde aqui, e dá certo. Vamos supor que eu queira o tamanho menor. Ao invés de eu aumentar, eu quero diminuir. Eu tenho 100%, eu quero diminuir 15%. Então, eu quero 85% do tamanho, tá? Pronto, eu não preciso fazer no pôster, porque aqui ele vai caber direitinho, certo? Então, eu venho, olho, imprimo, ele vai estar menor. Então, gente, é assim, vocês têm 2 formas, tá? Ou ali, você faz o bom ali que você já faz uma escala, né? Você faz assim, 4, 5 tamanhos, uma coisa só, né? E depois é que você vai fazer os seus testes. E aqui você vai fazer um por vez, mas vai fazer também, tá? Então, assim, não importa. O que importa é que aprenda a usar a sua impressora aqui, nesse programa. Não vai fazer em outro lugar, não. Vai fazer aqui, ó, Adobe, tá? Adobe, ó, Adobe, aqui, tá? É o gratuito, tá certo? E aí, ó, esse Adobe gratuito aqui, ele
é possível você fazer isso aí, tá bom? Gente, tá um frio tão grande, eu vou parar. Eu não vou conseguir continuar, porque eu tô sentada, eu tô começando a ficar gelada, assim, eu tô começando a congelar. Mas acho que deu, né, pra a gente ver, assim, todos os detalhes que eu achei que poderiam caber aqui nessa questão dos moldes, né? Observa que parece uma planta de engenharia, né? Mas é isso, com ou sem margem de costura, vocês têm, né, isso aqui tudo feito, tudo pronto, com ou sem a marcação, tá? Vocês viram com marcação, sem marcação, e viram que para eu fazer a margem, eu tenho que ter essas áreas externas todas limpas, tá bom? Gente, bom frio para vocês, até mais.